Raros ônibus rodoviários brasileiros articulados de 18 metros de comprimento surgiram da junção de carrocerias de duas grandes marcas brasileiras, a Marco Polo e Nielson, com chassis articulados Volvo B58 e Scania B11, que fizeram parte de algumas importantes empresas de transporte de passageiros da época. Era final da década de 70. O transporte rodoviário de passageiros deslanchava e surgia a necessidade de transportar cada vez mais pessoas. E como a legislação na época só permitia 12 metros de comprimento para os ônibus, a solução pensada foi utilizar o comprimento permitido para veículos articulados, ou seja, 18 metros, fazendo um ônibus rodoviário com capacidade para pelo menos 60 passageiros. Era uma solução inédita no Brasil, embora um pouco mais antiga em outras partes do mundo. No Brasil, a grande necessidade de transporte urbano de passageiros ainda não havia culminado nesta solução, mas em outros veículos, como já contamos aqui no canal, a história do Papa-Filas e dos próprios articulados urbanos em geral. Mas no final da década de 70, a Scania lançou o chassi B11 articulado, com motor dianteiro Scania 11 litros e 6 cilindros em linha na versão turbo-alimentado DS11 de 296 cavalos. Esse chassi daria origem ao primeiro ônibus articulado fabricado no país, na versão urbana, um Caio Gabriela. Logo em seguida, receberia da Nielson uma inédita carroceria articulada do Diplomata 2.50. O chassi Scania B11 tinha balanço dianteiro bem reduzido, obrigando o posicionamento da porta após o eixo direcional. A capacidade do Diplomata era de 60 passageiros, a suspensão dianteira por feixes de mola e a intermediária e traseira a ar, caixa de câmbio manual de 5 marchas e freios pneumáticos de duplo circuito. A Marco Polo rapidamente tratou de criar também seu modelo articulado rodoviário, a partir de seu famoso modelo Marco Polo 3, que no comercial da época enfatizava a necessidade do ônibus articulado rodoviário como solução para racionalização de espaço e maior capacidade de passageiros a custos reduzidos. No interior dos ônibus podiam ser acrescidos vários opcionais, como sanitário, ar-condicionado, cinto de segurança, geladeira, entre outros. Pensava-se na época que a criação de um articulado rodoviário era um passo lógico para o futuro. Na mesma época, a Volvo, que já estava há alguns anos negociando sua instalação no Brasil, lançou em 79 seu primeiro produto nacional, o chassi B58, que foi apresentado como o primeiro chassi especialmente projetado para ônibus aqui fabricado, logo oferecido também na versão articulado, para urbanos e também rodoviários. O Volvo era um modelo de perfil baixo e reduzida altura do solo, o motor montado na posição central, o que, diferentemente do Scania 111, permitia um balanço dianteiro bem maior. O motor era o Volvo D10 de 6 cilindros, 9.6 litros na versão turbo rendendo 275 cavalos, com câmbio ZF manual de 6 marchas. A primeira empresa a operar linhas rodoviárias com articulados foi a Autoviação Garcia, que começou com o modelo de chassi Scania e em seguida recebeu mais dois com Volvo B58. Os veículos tinham plena capacidade de receber todo o conforto interno necessário, mas os empecilhos começariam a aparecer à medida que o veículo era utilizado em situação real. Estimava-se que, mesmo sendo mais pesado e mais caro, transportar o maior número de passageiros resultaria em um custo operacional menor por passageiro, porém o veículo mais pesado era mais lento e aumentava o desgaste. Suas dimensões o tornava mais difícil de manobrar e operar em plataformas rodoviárias, e ainda, os passageiros reclamavam muito da instabilidade em toda a parte traseira. Os diplomatas também foram operados pela aviação catarinense, onde foram bem aproveitados por cerca de 15 anos, sendo aposentados apenas em 1995
quando a Catarinense foi vendida para o grupo JCA. Não se sabe ao certo quantos foram fabricados, mas aparentemente foi apenas a primeira remessa de testes. Os diplomatas acabaram passando por vários proprietários nos anos seguintes, como Viação Sul-Americana, a Araguarina, até outros proprietários particulares. Já o Marco Polo III teve um destino ainda mais desconhecido. Curiosamente, existiram alguns icônicos rodoviários articulados em outros países, como o recordista mundial Neoplan Jumbo Cruiser, que já contamos a história aqui no canal. No Brasil, o que se pensava ser o futuro do transporte rodoviário de passageiros iria mesmo ter sucesso no transporte urbano, com o lançamento de vários articulados e até biarticulados nos anos seguintes. Enquanto para o transporte rodoviário, os DDs chegariam para aumentar a capacidade de passageiros. Nada igual aos rodoviários Marco Polo III e Diplomata articulados surgiriam novamente.